Saudações a todos que nos acompanham das mais diversas plataformas de comunicação. Sejam todos bem-vindos ao HCM Podcast, um espaço dedicado à abordagem de diferentes assuntos que têm que ver com a saúde em geral e o funcionamento do hospital em particular. E hoje temos como convidado o professor Dr. Carlos Slimane, um médico muito conhecido, é um clínico geral, especialista em coloproctologia e doutorado também em ciências médicas, a quem desejamos boas-vindas, professor. Muito obrigado. Quando nós falamos da especialidade de coloproctologia, nós abordamos diferentes doenças que afetam o intestino grosso, o reto e o ânus, e elencamos várias doenças, não é? Exato. Mas se fosse para falarmos de todas essas doenças, levaríamos aqui muito tempo. Vários podcasts. E nós gostaríamos de nos concentrar a uma doença que é raramente falada, que é o cancro do coloretal. Coloretal, assim é que é. E talvez pudéssemos explicar o que é isto do cancro do coloretal. Pouco se fala. Geralmente, quando falamos do cancro do colo do útero, do cancro da mama, cancro da próstata. Exatamente. E se calhar há quem nem sabe que até existe, professor. Exato. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade que me concedem para poder partilhar, portanto, alguma experiência. Primeiro, vou fazer um pequeno reparo. A minha especialidade é cirurgia geral, portanto, a primeira, e depois fiz a especialidade de coloproctologia. E indo, portanto, diretamente ao assunto do cancro coloretal, como bem disse o colega, a coloproctologia envolve muita patologia, do cólon, do reto, do ânus, inclusive algumas patologias do intestino delgado. O cancro coloretal, bem, quando nós falamos de cancro, nós estamos a falar de uma doença maligna e que pode afetar várias regiões do organismo, sendo mais frequente, ou que nós mais ouvimos falar, é do cancro da mama, cancro do colo do útero, cancro da próstata, mas existe também o cancro do intestino. Falamos do intestino grosso, que inclui o cólon e o reto, e o cancro do ânus. Portanto, é uma realidade, existem estes cancros. A particularidade quando falamos do cancro coloretal, é que é um cancro, não é tão particular como tal, mas é um cancro silencioso, começa de uma forma muito silenciosa, e quando já começa a dar sintomas, muitas vezes já está numa fase avançada. Portanto, daí que é importante nós apostarmos numa estratégia de diagnóstico precoce, porque é um cancro curável. Se o indivíduo diagnostica numa fase inicial, é um cancro curável. Portanto, é isso. Uhum. Perfeito. E falando em sintomas, quais seriam os principais sintomas que podem sim despertar, portanto, a atenção de um paciente que diz que, olha, alguma coisa aqui não está bem e que o possa levar a uma unidade sanitária? Bem, o principal sintoma como tal seria a perda de peso inexplicada, cujas causas ou outras causas não tenham sido descartadas. Temos a questão da alteração do trânsito intestinal. Quando falamos de alteração do trânsito intestinal, refiro-me ao fato de, por exemplo, um indivíduo que evacuava 4 vezes por semana passa a evacuar menos vezes, ou passa a evacuar mais vezes, ou passa a evacuar com alguma dificuldade. Muitas vezes é caracterizado como obstipação ou prisão de ventre. Portanto, estes são alguns sintomas que podem portanto, ser manifestação do cancro coloretal. Em termos de sinais, o sinal mais gritante é o sangramento pelo ânus. Portanto, pode ser sangramento vivo, pode ser sangramento... quando falo de sangramento vivo, sangue vermelho vivo. Ou sangramento não vivo, que é caracterizado por fezes com sangue oculto. Portanto, ou fezes
um bocado pretas, pode aparecer fezes pretas, também pode ser reflexo da presença do cancro coloretal. Interessante. Isto faz despertar a questão do sangramento que fez referência. Nota-se muito que as pessoas, quando têm algum sangramento no ânus ou têm algum sinal, né, algum inchaço, a tendência é que estamos perante uma hemorroide. Exato. E há agora uma tendência das pessoas dirigirem-se diretamente à farmácia, chegam lá e dizem: olha, eu quero uma pomada para tratar hemorroides. E será esta uma atitude correta? Não, efetivamente não, porque sangramento pelo ânus não é igual a hemorroides. Não é igual a hemorroides. É anormal. É anormal, claramente, que sangrar pelo ânus é anormal, mas não é 100% igual a hemorroide. Pode ter várias causas o sangramento anal. E depois há várias formas de caracterizar, com dor, sem dor, se é associado à evacuação ou não. Mas o ir à farmácia porque tem um sangramento anal ou porque tem uma tumoração anal, muitas vezes é reflexo de tabu. O indivíduo assume que é hemorroide e não quer ir à consulta porque tem vergonha de ir à consulta, porque não quer mostrar o traseiro ao médico, portanto, e vai ficando nesse ciclo vicioso. Tanto é que as hemorroides são muito diabolizadas. Quando o indivíduo aparece na consulta e diz que tem hemorroide, e eu pergunto: qual é a preocupação? Tenho medo de morrer. Sim, mas por que acha que vai morrer? Não, porque o meu tio morreu por hemorroides, o meu pai morreu por hemorroides, o meu primo morreu por hemorroides. Mas o que efetivamente acontece é que estes indivíduos que supostamente morreram por hemorroides simplesmente tiveram alguma sintomatologia a nível do ânus, seja sangramento ou aparecimento de uma massa, e foram gerindo com pomadas ou medicação passada pelas farmácias porque tiveram vergonha de ir ao hospital. E quando se verifica, chega-se à conclusão que a causa de morte foi cancro. Mas a pessoa sempre foi, portanto, dizendo que era hemorroide. E não sabia, na verdade não sabia, simplesmente assumiu ou fez autodiagnóstico de hemorroides porque é mais fácil autodiagnosticar-se do que ir à consulta expor-se. Então, não é correto, de facto, que o indivíduo vá à farmácia porque sangrou pelo ânus ou porque tenha tido uma massa. O mais correto é ir primeiro à consulta, para que seja o médico a dizer: olha, sim, é só hemorroides e não vai acontecer nada, ou é uma coisa mais complicada. Professor, se este inchaço, sangramento, ser motivado de facto por um cancro que ainda está na fase inicial, está a evoluir, essas medidas paliativas são adotadas pela maioria das pessoas de se dirigirem a uma farmácia através de um autodiagnóstico. E vão aplicando essas pomadas, alguma medicação que é prescrita lá na farmácia, tratando-se de um cancro, ainda que não esteja diagnosticado como tal. Sim. Essas medidas podem minimizar o problema, ou seja, a pessoa trata diretamente o sintoma, é possível que vai durante muito tempo tratando os sintomas e convence que de facto é uma coisa que não preocupa muito, e passado um tempo, talvez a curto e longo prazo, vem-se detectar já de uma forma tardia que de facto isto que ele suspeitava ser uma coisa simples é de facto um cancro que estava numa fase... Depende da localização do cancro. Se for um cancro muito baixo, do reto ou do ânus, pode ser que a pomada que ele vai usar, porque algumas pomadas têm um efeito vasoconstritor, ou seja, um efeito de cessação do sangramento. Pode ser que isto engane. Fica convencido que apliquei a pomada, o sangramento parou e o assunto está resolvido, ou pelo menos estou melhor das supostas hemorroides.
Mas, em termos de tratamento, tratando-se de cancro, portanto, a pomada não vai ter efeito nenhum sobre o problema. Então, o quadro vai continuar a evoluir, até já não se poder fazer nada. E como é que é feito o diagnóstico nas unidades sanitárias? Eu sei que o Hospital Central é Nas das unidades poucas... sanitárias, as unidades sanitárias não têm hipótese de fazer diagnóstico, porque o diagnóstico definitivo é feito por o exame anatomopatológico da peça que nós tiramos do tumor. Só o fato de vermos uma lesão que pareça tumor não é suficiente para nós dizermos que é tumor. Isto, em termos científicos, não funciona. Não é o fato de eu ser doutorado, ser catedrático e vir uma massa no ânus e dizer não, eu sou muito bom e aquilo é um tumor. Isto não funciona. Tira um fragmento daquela massa, manda para o serviço de anatomia patológica para eles caracterizarem o tipo de células que estão presentes, o tipo de alterações que estão presentes, e eles é que nos vão dizer sim, isto é um cancro. Portanto, ao nível das unidades sanitárias, o que eles podem fazer é fazer um diagnóstico provisório, um diagnóstico clínico, mas não é suficiente, por exemplo, para começar um tratamento oncológico. Exato. Mas existe essa capacidade nas unidades sanitárias periféricas? Falamos não existe. Para o paciente que lá se desloca... Um diagnóstico definitivo não existe. Mas para este paciente que vai lá, detecta uma anomalia, um sangramento, um inchaço, uma dor, decide ir para uma unidade sanitária periférica, próximo do seu local de residência. Sim. A questão é, essas mesmas unidades sanitárias estão preparadas para, portanto, chegar à conclusão que não, isto não é da nossa alçada, é preciso referir este paciente para um nível acima do... Em fases iniciais, não. Eles não têm esta capacidade porque muitas vezes são lesões muito subtis. Mas em fases avançadas, em que de facto o indivíduo já está muito debilitado, aí eles já têm capacidade, eles percebem que de facto isto aqui é uma situação que nós não conseguimos gerir. E ainda assim, quando chega a nós, também já não temos capacidade de tratamento curativo. Exatamente. Mas em fases iniciais eles podem ir gerindo, pensando que é algo que não é tão sério quanto isso. Algumas vezes este cancro do colo retal, né? Sim. E principalmente esta do ânus, né? É muito associada, por exemplo, à prática do sexo anal. Sim. E a não sei se isto corresponde à verdade, associa-se, se calhar esteja por detrás do tal tabu, as pessoas escondem-se, não têm coragem de ir ao médico e mesmo no seio dos seus familiares, amigos, tentam esconder isto. Terá uma associação direta ou nem por isso? Sim, o cancro do ânus como tal está muito associado à infecção pelo HPV, que é um vírus que também está associado à presença habitualmente da infecção por HIV. E por esta via acaba por ser uma condição sexualmente transmissível. Agora, de facto, estes pacientes têm algum receio em se expor. Inclusive indivíduos que têm soma hemorroides ou patologias simples, têm receio de comentar com os familiares porque ficam com receio que os familiares possam pensar que se tem hemorroide, então faz a prática do sexo anal e as pessoas vão se escondendo. Mas sim, está associado à infecção muitas vezes por HIV, cancro do ânus. E isto faz-nos pensar um bocado na educação para o sexo anal, por exemplo. Exato. E dos pacientes que nos chegam aqui no Hospital Central de Maputo, em termos de género versus idade, temos mais homens, mulheres?
E na maioria dos casos, quais são as idades ou a faixa etária que... Sim. O que nós temos tido com maior frequência, também está patente no trabalho que desenvolvemos, é que é mais frequente no sexo feminino. Em relação à idade, a idade média é dos 50 anos. Agora, se me for perguntar por que é o sexo feminino, a justificação que nós encontramos é que as mulheres têm mais disponibilidade para procurar por ajuda nas unidades sanitárias que os homens, principalmente por causa da questão do tabu. Por outro lado, muitas destas mulheres têm os programas de saúde materno-infantil, então elas vão mais vezes à unidade sanitária e quando apresentam alguma queixa diferente da que as levou à unidade sanitária, por exemplo, a consulta de ginecologia ou de obstetrícia, os colegas destas especialidades referem logo para a cirurgia ou para a coloproctologia. Então, elas têm um bocado mais de acesso a nós que os homens. E já se detectou isto em crianças, jovens, adolescentes? Em jovens, sim. Adolescentes, ainda não. Foi uma paciente que na altura tinha 11, 12 anos, mas aí foi detectada uma polipose adenomatosa familiar, portanto ainda não tinha desenvolvido o cancro. Mas em relação aos jovens, sim, já temos tido jovens de 17, 18, 19 anos com a doença já em estado extremamente avançado. Sim. São poucos, mas já tivemos alguns. Okay. Geralmente quando se fala a maior parte dos tumores, né, não Sim. tem assim uma causa direta, de uma forma geral, Sim. mas para este tipo de cancro, olhando para as causas Sim. que estão por detrás... Bem, há alguns fatores de risco que predispõem ao desenvolvimento do cancro coloretal. Porque o cancro, o que é, na verdade, é um crescimento desordenado de algumas células defeituosas. E este defeito nas células, muitas vezes, é causado por algumas alterações genéticas que fazem com que estas células defeituosas não sejam destruídas pelo organismo. Então, elas vão proliferando. E para este processo de alteração genética ocorrer, há alguns fatores que são pré-condições ou que facilitam este processo. No caso específico, temos os hábitos tabágicos, portanto, o fumo, temos hábitos alcoólicos, temos a questão de hábitos alimentares, o consumo excessivo de carnes vermelhas, consumo excessivo de alimentos processados, estamos a falar portanto, enlatados, gorduras saturadas. Portanto, isto tudo predispõe, ou seja, torna o organismo susceptível a que essas alterações genéticas tenham alguma preponderância. Então, outro aspecto também que não podia deixar de mencionar é o sedentarismo, a obesidade. Portanto, são fatores que também que predispõem ao desenvolvimento do cancro coloretal. Uhum. E tem tratamento? Tem cura? Tratamento, sim. Sim, o cancro coloretal tem cura. Tem cura? Tem cura se for diagnosticado numa fase inicial. E o tratamento curativo, habitualmente, quando falamos do cancro de cólon e reto, o tratamento curativo é cirúrgico. Quando falamos do cancro do ânus, ainda temos a possibilidade de ter um tratamento curativo com radioterapia, sem chegarmos à cirurgia. Portanto, daí que é importante que nós façamos o diagnóstico o mais cedo possível, para podermos fazer uma intervenção o mais atempadamente possível e curar. Sim. Desenvolveu há pouco tempo um estudo ligado à sua tese de doutoramento. Sim. Se a memória não me falha, é caracterização do cancro do colo do útero em Moçambique. Não, cancro coloretal. Retal. A gente fala de cancro do colo. Quero falar um bocadinho
desta tese, quais eram os principais objetivos e aqui quais são os resultados a que chegou, Sim. né? E algumas conclusões e se calhar, se for o caso, recomendações do que se pode fazer daqui em diante para... É interessante essa caracterização. Sim. Pois. Sim, o trabalho foi interessante na medida em que nós sabíamos que existia cancro coloretal, embora ainda não seja tão frequente quanto os outros cancros. Mas não sabíamos qual era o comportamento deste cancro no nosso meio. Nós temos a literatura ocidental que fala do cancro coloretal, mas em Moçambique, como é que ele se comporta? Então, este foi o principal objetivo deste trabalho que foi desenvolvido, e os principais objetivos foram, primeiro, caracterizar em termos epidemiológicos, ou seja, está a aumentar ou não está a aumentar. E depois, por outro lado, era fazer a caracterização clínica e patológica. Vamos ver em que estadio o cancro chega, em que estadio, qual é o tipo histológico do cancro que nós temos em Moçambique. E o terceiro objetivo era fazer a caracterização genética, ou seja, conforme referia anteriormente, o principal fator envolvido na gênese do cancro coloretal é a alteração genética. Mas essas alterações genéticas variam de uma região para outra. Então, nós queríamos saber, e não só variam, como influencia no tipo de tratamento específico que nós vamos proporcionar. Daí que nós precisávamos de perceber qual é a característica genética do cancro em Moçambique. E o quarto objetivo, portanto, era definir estratégias que nos permitam fazer face a este problema em função das características que nós fomos identificando. Exatamente. Perfeito. E em termos de essa caracterização do perfil demográfico, clínico, patológico, Sim. quais foram as principais conclusões a que se chegaram? Algumas das conclusões foram um bocado devastadoras, mas de uma ou de outra forma, em relação à caracterização epidemiológica, nós concluiu-se que é mais frequente no sexo feminino, no nosso meio, e, portanto, acomete numa média de idade dos 50 anos, em média. Portanto, não está muito aquém, não é muito diferente do que foi verificado noutros estudos, em outras regiões. Em termos de caracterização clínica e patológica, a conclusão que se chegou, e que não é muito animadora, é que estes pacientes chegam-nos em fases muito avançadas da doença, no terceiro ou quarto estadio, e que a manifestação mais frequente, portanto, quando eles nos chegam, na fase em questão, a manifestação mais frequente é o sangramento anal. Portanto, quase 100% dos indivíduos que vieram e que nós diagnosticamos com cancro coloretal, a manifestação, portanto, a queixa era sangramento anal. Em termos de caracterização genética, a diferença com estudos efetuados aqui em África é que nós não tivemos, portanto, muita instabilidade microsatélite. Ao contrário do que, por exemplo, que aconteceu na Nigéria e em outros países onde desenvolveram estudos mais exaustivos. Em termos de estratégia de controle ou de fazer face a este problema, nós chegamos à conclusão de que o rastreio talvez não seja eficaz. Porque o rastreio que é nós identificarmos uma faixa etária, por exemplo, dos 40 aos 50 anos, e pegar nestes indivíduos todos e ir à procura do problema. Neste caso, através da pesquisa de sangue oculto nas fezes. Mas isto provavelmente não seria custo eficaz, porque ia ser muito caro. Por exemplo, nós em África, aliás, em Moçambique, nós temos muitas parasitoses intestinais
e que podem manifestar-se com sangue oculto nas fezes. Então, nós teríamos muitos positivos para o sangue oculto nas fezes. Isso significava submeter todos estes indivíduos à colonoscopia. E nós não temos capacidade para isso. Então, nós iríamos tentar fazer colonoscopias para falsos positivos em relação ao cancro. Então, o que nós pensamos é que talvez a estratégia mais eficaz seja o diagnóstico precoce. Portanto, nós atacamos os indivíduos que nos aparecem com queixas. Qualquer manifestação suspeita, nós vamos à procura do problema. Diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Portanto, são desafios grandes, mas pensamos que vale a pena começarmos a trabalhar nesse sentido. No estudo também, das poucas páginas que pude lá ler, algo chamou a atenção, é que nesta caracterização, se foi biológica, concluíram que o tipo de tratamento considera os pacientes moçambicanos, e está lá mesmo moçambicano e não está generalizado, pode ser ou é diferente, talvez, a pacientes que estejam em outras geografias. Sim. Foi isto que se chegou à conclusão? Sim. O que é que isto quer dizer em termos práticos, olhando para a questão do diagnóstico e tratamento? Sim, em termos práticos, o que se quer dizer é que, portanto, agora está-se a apostar muito no tratamento personalizado. O que é que isso significa? Nós temos um doente com cancro, e o cancro coloretal, neste caso específico, tem diferenças específicas em termos genéticos. De tal forma que, por exemplo, se nós temos indivíduos com instabilidade microsatélite, o tratamento que nós vamos administrar é um. Se não tiver instabilidade microsatélite, pode ser outro. Se tiver outras características genéticas diferentes, portanto, isto condiciona muito a terapia específica para um doente específico. De tal forma que, por exemplo, quando nós fazemos o diagnóstico de cancro coloretal aqui em Moçambique, num doente moçambicano, cujas características genéticas já temos, e ele decide que quer ir fazer o tratamento à Índia. Nós não sabemos se o tratamento quimioterápico que vão dar lá é para o Sr. João. Porque o João tem características genéticas moçambicanas. Então, o correto seria, por exemplo, se esse indivíduo chega à Índia, fazer um estudo genético completo do cancro dele, para dizer, olha, para o cancro do Sr. João, com estas características, nós vamos dar medicamento X. Ao invés de simplesmente decidirmos ir para a Índia e pronto, e vamos fazer um tratamento empírico. Isso não seria um tratamento correto. Para o nosso caso, tendo estas conclusões em relação à caracterização genética e biológica, podemos fazer advocacia, por exemplo, ao Serviço de Oncologia ou ao Programa Nacional de Combate e Controle do Cancro, dizer, olha, para o cancro coloretal, talvez seja conveniente importar-se os medicamentos X, porque aquilo que nós estamos a dar, portanto, não vai fazer efeito porque já se concluiu que as características genéticas não são compatíveis com o tratamento que se está a administrar. Exatamente. Mas, professor, isso desperta mais curiosidades. É interessante essa conclusão que o estudo chegou, que geneticamente os moçambicanos têm um determinado perfil que não podem não pode ser compatível com uma linha de tratamento pré-existente, e que isto coloca um outro desafio, né? Sim. Que é preciso desenvolverem-se mais pesquisas, não sei se é assim, de modo a que descubram
novas linhas de tratamento específicas para os moçambicanos. Não, É um caso específico de Moçambique ou alguns países africanos? Não, dos estudos que fomos ver, portanto, a nível da África, neste momento Moçambique é o único que tem essas características. Agora, em relação a um tratamento específico, este tratamento já existe, em princípio já existe, porque estas características já estão previstas, que o cancro coloretal pode ter instabilidade ou não ter instabilidade. Ok. Então, isso já existe. Já existe. O que nós não sabíamos é qual era a característica em Moçambique. Agora, sabendo, nós podemos falar com as farmacêuticas ou os fornecedores, portanto, dizer, olha, para Moçambique se calhar é melhor não trazer portanto, bevacizumab ou coisa assim, é melhor trazer o medicamento X. Portanto, uma coisa mais específica. Interessante. Não sei se falamos da prevenção, que é o que muitos... Prevenção, sim. Como prevenir, para não chegar-se ao ponto de estar numa situação complicada. A prevenção passa fundamentalmente pelo controle dos fatores de risco. Quando falo de controle dos fatores de risco, portanto, aqui estamos a falar, portanto, numa linguagem para a população, não só para os colegas, portanto, médicos e profissionais de saúde. Quando falamos em controle dos fatores de risco, significa não fumar ou reduzir, portanto, a quantidade de cigarro que fuma, fazer atividade física, portanto, controlar o peso, não ter o peso acima da média, consumo moderado do álcool, fazer um equilíbrio entre na sua dieta, portanto, nos seus hábitos alimentares, com verduras, portanto, carnes brancas, carnes vermelhas, mas não em excesso. Portanto, é preciso ir equilibrando. Não estou a dizer para não comer carne vermelha, não estou a dizer para não comer, portanto, produtos enlatados ou processados, mas é preciso equilibrar. Então, esta é a única prevenção. Agora, para o diagnóstico precoce, só indo ao hospital mesmo, verificando que tem algum sintoma, algum sinal que desperta alguma atenção, o correto é ir ao hospital. Professor, eu vou-lhe colocar talvez a última pergunta, que tem sido comum Sim. quando a gente aborda principalmente essa questão do cancro. As pessoas perguntam como aceder a uma consulta no Hospital Central. Nós sabemos que há critérios aqui de atendimento, mas também vocês estão, a vossa advocacia que a prevenção, tudo bem, está muito claro, mas ok, nós queremos dirigir a uma unidade sanitária. Sim. Como é que a gente faz isso? Depende. Por exemplo, se o indivíduo for a unidade sanitária, portanto, periférica, e eles acharem que tem critérios para ir para um hospital de referência, seja terciário ou quaternário, eles têm que vir com uma referência específica, uma guia de transferência. É verdade que há pacientes que vêm à consulta diretamente para a especialidade. Também é factível, né? Mas em termos de acesso, em princípio não há dificuldade de acesso. Pode haver listas longas de espera, mas dificuldade de acesso não há. E quando o indivíduo é diagnosticado com cancro, a prioridade é diferente. Portanto, eles já são seguidos de uma forma específica e em princípio não há tanta lista de espera como tal. E em termos de capacidade de recursos humanos no país, é uma especialidade muito rara de se encontrar. Quantos especialistas nós temos neste momento? Sim. Se calhar até começando aqui pelo Hospital Central. Sim. Em termos de recursos humanos, ainda estamos muito aquém do desejável. Neste momento, especialista moçambicano, eu sou o único. Temos dois cubanos que têm dado um apoio, portanto, imensurável e portanto estão os dois colocados aqui no Hospital Central. Portanto, neste momento somos 3.
A nível do país, penso que somos só os 3. Portanto, no ano passado iniciamos a formação, portanto, especializada em coloproctologia. Estão 2 residentes neste momento a fazer a especialização em coloproctologia, portanto, entraram direto. E pensamos que nos próximos anos, de facto, consigamos formar mais especialistas nesta área e podermos ir cobrindo, portanto, as outras unidades sanitárias, numa primeira fase, as principais unidades sanitárias. Mas a que se deve esse número? É pelo facto de ser uma patologia pouco frequente? Não, pouco se fala? Não propriamente. Por exemplo, noutros países, a coloproctologia já existe há anos, 20, 30, 40 anos. Até bem pouco tempo fazia sentido formar cirurgiões gerais para poder cobrir todas as áreas. Mas agora já se começa a perceber que a questão das subespecialidades já começa a fazer sentido, principalmente a nível dos hospitais quaternários. Já começa a fazer sentido para se poder proporcionar tratamentos mais personalizados e mais diferenciados. Porque uma coisa é diferente um cirurgião geral a fazer coloproctologia e um coloproctologista a fazer coloproctologia. Em termos de especificidades, é completamente diferente. A semelhança de outras subespecialidades, como a patologia da mama, eu sou cirurgião geral, mas não tenho tanto domínio em patologia da mama como tem um indivíduo que se dedica à mama. O Dr. Leonil, o Dr. Jotamo e outros. Eu não tenho esta perícia, embora seja cirurgião geral. Da mesma forma que o cirurgião geral, que não seja coloproctologista, também não tem a mesma perícia ou perícia tão detalhada quanto um coloproctologista. E pensamos que isto faz diferença no atendimento a um doente que tenha patologia de fórum coloproctológico. Então, eu penso que este déficit deveu-se mais a este facto da estratégia inicial ser a formação de cirurgiões gerais, que fazia sentido, mas que agora já começa a mudar um bocado o cenário. Muito bem. É desta forma que tivemos esta breve conversa e muito profunda com o professor Carlos Silimane. Pensamos nós que ficou o aprendizado, e para você que tem nota algum sinal no ânus, um sangramento, um inchaço, uma dor, por favor, dirija-se à unidade sanitária mais próxima. Não se dirija à farmácia, pode não se tratar de hemorroidas, como erradamente muitos pensam que é. Portanto, só os médicos especializados é que têm essa capacidade de fazer esse diagnóstico e decidir qual será o melhor tratamento, por forma que não perca tempo e chegue à unidade sanitária já numa fase tardia. Nós voltamos a ver numa próxima oportunidade para abordar outros temas de interesse coletivo e até lá, cuidem-se. Muito obrigado.